Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone Rexua, terapeuta ocupacional, e hoje nós vamos falar um pouquinho dos componentes da integração sensorial. Vou pedir desde já para você deixar o seu like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho e inscrever no canal. Muito obrigado e vamos lá! Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os 7 componentes da integração sensorial, as partes que compõem essa abordagem da qual eu trabalho hoje. Os 7 componentes são registro sensorial, que a gente já falou um pouquinho sobre ele lá naquele vídeo do que é integração sensorial, nível de alerta, modulação sensorial, discriminação sensorial, competências motoras, praxis e organização do comportamento. Então a integração sensorial ela pode ser resumida nesses 7 componentes. Mas o que são esses 7 componentes? O primeiro dos 7 componentes é o registro sensorial. Nós já citamos ele no nosso vídeo sobre integração sensorial. Caso você ainda não tenha visto, a gente vai deixar aqui na descrição o link para você ver. O registro sensorial é a capacidade que a gente tem de detectar que há algum estímulo no ambiente ou no nosso corpo. É quando nossos receptores sensoriais, seja ele do tato, do cheiro, do gosto, do auditivo, visual, vestibular, proprioceptivo, qualquer um dos nossos receptores capta que há algum estímulo no ambiente e manda para o nosso cérebro. E isso ajuda que a gente inicie o nosso processo de integração sensorial. O segundo é sobre o nosso nível de alerta. O nosso nível de alerta, ele significa o nosso grau de excitabilidade. Ou seja, nós precisamos ter um determinado nível de alerta para que a gente consiga fazer as nossas atividades de uma forma eficiente. Para coisas que a gente precise de mais atenção, nós precisamos estar com um alerta um pouquinho mais ligado. Se a gente está entrando num estado de descanso, está se preparando para dormir, o nosso nível de alerta diminui para que a gente consiga começar a descansar, a gente começa a desligar a mente para conseguir dormir e descansar. Além disso, o nosso nível de alerta ele precisa ser fluido durante o dia de acordo com a atividade que a gente está desempenhando. O nosso nível de alerta ele precisa estar dentro de uma faixa, que a gente chama de faixa ótima. Se a gente tiver muito alerta, a gente consegue manter menos atenção nas nossas atividades. Se a gente tiver com alerta muito baixo, a gente também não consegue concentrar e fazer isso de uma forma efetiva. Então a gente tem que estar com um nível de alerta regulado para que a gente consiga desempenhar essas atividades de uma forma mais eficiente. Crianças que têm alteração sensorial geralmente têm dificuldades em regular esse nível de alerta. E aí elas têm um estado de alerta um pouco mais baixo, que deixam elas um pouco mais distraídas e com uma capacidade de orientação para esse estímulo um pouco mais baixa. O que é isso? É não perceber adequadamente e não saber de onde está vindo esse estímulo que ela precisa detectar. Então é uma criança mais distraída, que não consegue manter muita atenção nas atividades. Quando a criança tem um nível de alerta mais alto do que deveria, ela geralmente tem alguns estados aversivos. Então ela apresenta algumas aversões e mais nível de fuga das atividades, porque são estímulos que são mais incomodativos para elas. Se é uma criança que tem uma hipersensibilidade tátil, por exemplo, ela vai ter um nível de alerta mais alto, porque ela vai ter aquela necessidade de controlar o ambiente para que ela não tenha esse estímulo que vai incomodar ela. Então ela precisa estar sempre num nível de alerta mais alto para conseguir controlar tudo e não ter esse contato com esse estímulo. Só que com isso, ela tem menos atenção nas atividades que ela teria mais proveito para a aprendizagem, por exemplo, porque o nível de alerta dela está ligado para outros estímulos. O terceiro componente da integração sensorial é a modulação sensorial. A modulação é a nossa capacidade, a capacidade que o nosso cérebro tem de se adequar aos estímulos e ajustar a intensidade e a duração que essa informação chega no nosso cérebro. Crianças com alteração de modulação sensorial geralmente têm essa informação mais intensa ou mais duradoura, o que caracteriza uma hipersensibilidade, ou seja, uma sensibilidade aumentada em determinados sistemas sensoriais, ou essa informação chega mais fraca no nosso cérebro ou com menos duração. E com isso caracteriza uma hipossensibilidade, que é uma sensibilidade reduzida aos estímulos desse sistema.
A modulação também é importante para que a gente consiga selecionar quais informações são importantes para a gente naquele momento e ignorar ou suprimir aquelas que não são tão importantes naquele momento. Então a gente consegue manter uma atenção mais seletiva nos estímulos que são importantes para a gente. Por isso, crianças que têm dificuldade na modulação têm muita dificuldade de manter essa atenção, porque elas não conseguem selecionar para onde vai esses estímulos. Os estímulos que talvez não fossem tão importantes naquele momento não conseguem ser ignorados. E os estímulos que são importantes, talvez às vezes não conseguem ser percebidos do jeito que a gente precisa. Então ela está sempre relacionada com o nosso nível de alerta. E com isso, a gente consegue ter a capacidade de processar essas informações simultâneas que a gente recebe. O quarto componente da integração sensorial é a discriminação sensorial, que é a nossa capacidade de interpretar as qualidades, as características dos estímulos. Então, a discriminação nos dá informações mais rápidas e detalhadas de características como localização, tamanho, forma. Por exemplo, se nós estamos sentados e um mosquito pousa no nosso braço, nossa discriminação sensorial vai nos informar a localização desse estímulo, ou seja, onde esse mosquito pousou, e vai nos dar a informação de um toque leve e súbito que aconteceu ali, que vai nos guiar a poder retirar ou nos orientar para esse estímulo, olhar, ver o que está acontecendo para ter uma resposta sobre isso. Nosso quinto componente são as competências motoras. As competências motoras, elas são nosso controle postural, nosso controle motor fino, que são aqueles movimentos que a gente precisa de pequenos grupos musculares trabalhando, que são movimentos de mãos, de olhos, o oral para a gente mastigar, nossos movimentos motores grossos, que são aqueles que a gente precisa de grandes grupos musculares para correr, para nadar, para andar de bicicleta, e também o nosso controle bilateral, nossa coordenação motora bilateral, que é quando a gente precisa coordenar os dois lados do corpo, que entra também essas atividades que eu citei. Nadar, que você precisa estar sempre utilizando os dois lados do corpo simultaneamente, andar de bicicleta. E essas competências motoras, elas ajudam para 5 características motoras que fazem parte disso. São elas: o tônus muscular, equilíbrio, ajustes posturais, coordenação bilateral e o nosso planejamento motor. Eu não vou entrar tanto em detalhes sobre essas competências motoras, porque a gente precisa de vídeos separados para falar sobre elas. Nosso sexto componente é a praxis. Praxis é a capacidade que a gente tem de conceber, organizar e executar ações que não são familiares ou de formas inéditas. Ela está muito relacionada com a realização de atividades que têm significado, mas sempre não familiares ou de formas inéditas. Por exemplo, se eu preciso tomar água, para eu fazer isso, o copo geralmente está sempre perto do bebedouro. Então eu vou ali, pego o copo, bebo água tranquilamente. Mas em um determinado dia, esse copo não está perto do bebedouro. Aí eu preciso idealizar como que eu vou fazer essa ação de pegar o copo para conseguir beber a água. Então, eu tenho que pensar qual vai ser a forma da ação que eu vou fazer para conseguir executar essa atividade. Então, eu vou pegar uma cadeira e vou colocar perto do armário, e vou subir, pegar o copo que eu preciso. Essa é uma ação que não é familiar, eu ainda não desenvolvi essa ação. Então, eu não tenho uma memória motora sobre ela. Mas a minha capacidade de planejamento precisa pensar como que eu vou fazer e fazer. Então a praxis está muito relacionada com isso. Ter a ideia da ação, organizar e sequenciar essa ação e fazer essa ação. Ou ainda fazer isso de uma forma inédita. Ah, eu já subi na cadeira para pegar o copo. Então eu já tenho essa memória motora. Porém, determinado dia não tem cadeiras na minha cozinha. Então eu tenho que ter outra ideia para executar a mesma ação. Então isso também é relacionado à praxis. Então a praxis ela é constituída por 3 passos: ideação, planejamento motor e execução.
e ela contribui para a gente saber fazer e saber como fazer. Para pessoas que não têm dificuldade com praxis, esse processo leva milésimos de segundos para você idealizar, planejar e executar. Mas para crianças que têm essa dificuldade, ter essa ideia, fazer esse planejamento pode ser algo muito complexo. E por último, temos o nosso 7º componente da integração sensorial, que é a organização do comportamento. Ele nada mais é do que organizar os nossos comportamentos no espaço e no tempo, ou seja, ter a nossa organização, nosso planejamento diário, por exemplo, das ações que a gente precisa fazer. Nos ajuda a colocar em ordem essas ações que vão ser importantes para a gente agora ou no futuro. A praxis é um pouquinho diferente, só para a gente não confundir. A praxis tem relação com atividades não familiares ou atividades que têm que ser feitas de formas inéditas. A organização do comportamento, ele refere-se a um planejamento das ações que nós precisamos fazer durante o dia, ou seja, um sequenciamento das nossas atividades ou das nossas tarefas. E para finalizar, gostaria de agradecer você que ficou até o final, pedir novamente para você deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e nos vemos na próxima. Muito obrigada, gente! Beijo!